Agora iremos mostrar os comandos, os principais comandos, e explicar comando a comando. O primeiro comando a ser utilizado é o comando carry. Aqui eu já fiz a inclusão do meu arquivo conexão. O arquivo conexão é o arquivo que executa propriamente dito a conexão com o banco de dados, define os padrões. Então ele vai estar já criada a variável conexão. Então aqui a gente vai fazer a conexão. Nós teremos nós faremos a carry. Essa carry pode ser feita com uma variável que vai conter a nossa string de SQL. Então nós podemos fazer assim: SQL igual a select asterisco from o nome da nossa tabela. A tabela que eu tenho aqui é categoria, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer criar uma nova variável que vai receber o resultado da nossa carry. Essa variável a gente vai conectar com o banco de dados aqui, que já está conectado. A gente vai utilizar a variável e utilizar a nossa carry. Quando eu fizer isso aqui, ele vai estar executando este comando aqui. Então ele vai estar executando exatamente este comando no banco de dados e retornando um dado. O que ele retorna aqui? Eu vou demonstrar aqui o que este comando retorna. Então, o que ele retornou? Este comando aqui, ele retorna um comando do tipo, um objeto do tipo PDO Object. PDO Statement Object. Então é uma instância do objeto do PDO que vai ter os resultados do nosso banco de dados. É isso que a gente vai ter nesse ponto aqui, ok? Então ele retornou esse objeto, porém isso não é exatamente os dados da minha tabela. Ele executou, porém eu tenho que acessar esses dados. O que eu tenho na minha tabela são exatamente estes dados aqui. Então, como que eu vou retornar? Tudo isso aqui veio através está na memória dessa consulta que foi retornada. Então, esses dados eles estão nessa variável aqui. Aquilo é um objeto. Então, para que a gente consiga retornar todos esses objetos, existem alguns comandos que vão fazer com que a gente consiga acessar esses dados. Um dos comandos que a gente tem são o comando fetch. A gente tem, a princípio, são 3 fetches, um objeto, o fetch normal e o fetch all, e também o fetch column. Então é para retornar o dado apenas de uma coluna. Então não é baseado em número. Esse aqui é retornar apenas uma coluna. O que a gente vai utilizar agora é o fetch all. O que ele vai fazer? Ele vai retornar todos os registros do banco de dados. Eu vou mostrar aqui. Então aqui eu vou estar dando um eco do fetch all. Então seria um fetch, todas as linhas que nós temos na nossa tabela, tá? Então aqui eu vou pegar e executar ele aqui na tela. O que aconteceu? Ele deu um erro porque eu não posso converter um array para uma string, porque este comando fetch all ele retorna uma string. Para isso a gente vai utilizar aqui ou o printr ou o vardump para que exiba todos os dados. Eu vou executar o vardump para demonstrar todos os dados que tem dentro dessa consulta. Então aqui, ó, ele exibiu aqui todos os dados. Nós temos aqui uma matriz com 8 linhas, sendo a primeira linha o objeto com o ID, o nome e assim por diante. Todos têm o ID e o nome, que são as strings dentro do meu objeto. Então isso vai estar trabalhando, vai permitir que eu exiba todos os dados que existem dentro.
Esse fetch all vai ser em casos específicos quando a gente precisar retornar retornar todos os dados de uma vez só. Tá? Então, capturar todos esses dados de uma vez só. Então, ele é bem específico, um caso bem específico de uso. Porém, aqui esse carry, o que difere? Esse aqui é o comando que a gente vai estar executando. Então, o carry a gente vai estar executando qualquer tipo de comando, desde um select, um insert, delete, update. Porém, essa função, esse método carry, ele tem que ser usado com parcimônia, não pode ser qualquer uso. Ele não é ideal para qualquer uso. Por que isso? Porque a carry já tem que estar pronta para ser executada. Ela não pode ter parâmetros, ela não pode ter problemas de conexão. Isso porque se você utilizar com concatenação de variáveis e tudo mais, você pode causar um erro de SQL inject. Você pode criar um bug no seu sistema que permita que sejam utilizados alguns comandos que poderiam causar problemas no seu sistema. Daqui a pouquinho a gente vai demonstrar como funciona isso. Vamos mostrar os outros comandos e o que pode ser feito para solucionar isso, para não ter esse problema de SQL inject.